Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um. Pode tomar assento um instante, irmão. É um prazer imenso estar aqui com os irmãos, conhecendo essa igreja abençoada, uma igreja que faz uma diferença muito grande na vida de muita gente, e eu sou um deles. E para nós é uma honra estar aqui. Nós assumimos esse lugar com temor, com tremor, com humildade, reconhecendo que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence somente ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus nos trouxe aqui, irmãos. Amém? A Bíblia diz que os passos dos justos são confirmados pelo Senhor. A melhor coisa é quando você percebe que Deus está te conduzindo. Quando você percebe que os teus passos estão sendo confirmados por Ele. Nós não tínhamos... Aliás, nós planejamos essa viagem para o Sul de uma forma diferente. E a forma como nós planejamos, nós desistimos dela. E é bom quando a gente desiste dos nossos planos, para Deus poder apresentar para nós os seus planos. E nós viríamos de carro com toda a família, eu, a esposa, 3 rapazes, mas acabou não dando certo. E nós tínhamos desistido da viagem. E o nosso interesse era vir pelo sul, Porto Alegre, depois descer para Chapecó e daqui ir embora, em torno de uns 5 dias, 6 dias no máximo. E conversando com o pastor Alberi, foi uma das pessoas que nós visitamos, né? Ele falou, você poderia vir, deu uma incentivada. E eu, irmão, eu vou orar a respeito. E eu conversando com a minha esposa, e às vezes quando Deus não quer falar diretamente conosco, ela usa a boca da mulher para falar, Ele usa. Ela disse assim, por que você não vai só? Vai sozinho. Vai sozinho, você faz a viagem, mantém a sua palavra, conhece os irmãos, e vai ser muito bom. Eu falei, você está com razão. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão as passagens ali para o sul. Tal. E eu olhando as passagens, eu vi que tinha uma promoção aqui para Porto Alegre. E eu peguei e falei assim, eu estou vendo uma promoção aqui. A mulher, quando ouve essa palavra promoção, algo acontece dentro dela, né? E aí ela falou assim, tem uma promoção, então eu posso ir também? Eu falei, então, amém. E aí a preocupação com os garotos e tudo, mas tudo deu certo, está tudo certo lá em casa, a casa está em pé, está tudo, né? Deus tem guardado. E aí estamos aqui. Amém? Apresenta a minha esposa, a irmã Cássia, fica de pé. Irmão. Não parece, irmão, mas ela já foi uma pregadora, viu, do Evangelho. Você vê como Deus transforma mesmo, né? E aí aqui estamos. Chegando em Porto Alegre, o pastor Febrônio entra em contato conosco e fala assim, você vai descer para aqui onde eu estou, em Laguna, vai ficar comigo. Eu falei, pastor, eu comprei uma passagem assim. Não, cancela tudo, vem para cá. E eu, como bom militar, fiz continência, né? Falei, sim, senhor. E viemos para cá. Estou com ele desde segunda-feira, irmãos, com esse homem.
Olha, eu vou dizer para vocês são muito privilegiados. Esses poucos dias que eu convivi com o pastor Febrônio, eu descobri 3 coisas. Eu descobri que ele é um paizão, eu descobri que ele é um avôzão, e eu descobri que ele é um pastorzão. E um sogrão também, né, irmão? Então, olha, a gente fica sem palavras, irmãos. Desde o primeiro dia até aqui, não tem palavras que dá para expressar o que tem sido essa viagem. A forma como os irmãos nos recebem, desde lá de Porto Alegre, irmão Joel, que nos hospedou lá, meu Deus, você fica constrangido. Você fica igual aquele animal, a ema, né? Põe a cabeça dentro do buraco, sabe? Dá vontade de fazer aquilo. Você fica sem jeito, de tanto amor, de tanto carinho, de tanto cuidado. E quando eu vim ficar com o pastor Febrônio, estamos aí na chácara com ele, e eu olho assim e falo, meu Deus, como tu és tremendo. A forma como nós somos tratados, somos recebidos, e o cuidado de Deus através desses homens, através dos irmãos. Isso vindica uma coisa: vocês são eleitos de Deus, vocês são a noiva de Jesus Cristo. Porque esse é o mesmo sentimento que houve nele. Amém? Amém. Estamos ali em São Sebastião, Distrito Federal, como foi dito, desde 2002. Conhecemos a mensagem em 2006. Tínhamos uma pastora dentro de casa e, olha, irmão, o vento estava todo ao contrário, teve que remar contra o vento mesmo, contra a maré, contra tudo. Mas Jesus estava dentro do barco. E a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A gente vai trazer uma palavra aqui, e no meio da palavra a gente vai falando um pouco do nosso testemunho e vamos deixar Deus conduzir. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Em Lucas, capítulo de número 7. Essa palavra tem ardido no meu coração esses dias. Antes que a minha garfe seja maior. Tem uma pessoa muito especial aqui, irmãos. Jesus, né? Claro. Mas que usou um homem aqui que eu sinto muito amor por ele. Foi uma pessoa que me estendeu a mão, uma pessoa que esteve lá na igreja várias vezes e já está demorando para voltar, né? Mas eu sei que Deus vai tocar no coração dele logo, ele vai estar nos visitando de novo. E essa pessoa preciosa é o nosso irmão Anildo. Amém? Deus os abençoe, irmão. Você é uma bênção em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Ele, sua família, irmã Luciana, os garotos. Lucas, capítulo 7, versículo 29 e 30. Na minha versão diz assim, talvez esteja um pouco diferente. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram contra si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estar aqui esta manhã. Te agradecemos pela tua presença santa em nosso meio. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida desses irmãos, nesse ministério. E te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha falar conosco nesta manhã. Nós estamos reunidos em torno da tua palavra, na expectativa que o Senhor fale conosco. Por isso eu te peço, Senhor, que
eu saia do caminho, que o teu Espírito apareça nessa plataforma, que o Senhor Jesus Cristo se manifeste através da sua santa palavra nesta manhã, e que toda honra e que toda glória seja dada ao Senhor Jesus, e que possamos ser enriquecidos e alimentados com a tua santa palavra, Pai. Abençoa o teu povo, todos nós nessa manhã, nesse lugar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós queremos falar um pouco nessa manhã sobre os desígnios de Deus. Em algumas versões está o conselho, né? Eu achei a palavra desígnio um pouco mais abrangente. Os desígnios de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, que para nós é um mistério, que nós só conseguimos perceber à medida que nós nos aproximamos dele. À medida que o nosso coração se torna sensível à sua palavra, ao seu Espírito, e ele começa a conduzir a nossa vida. Irmãos, nós temos um guia, e esse guia se chama Espírito Santo. E ele é o único que conhece o caminho. Por mais que nós tenhamos tudo isso que Deus nos deu, porque é graça demais ter o conhecimento dessa mensagem, irmão, é muita graça, é muita graça. Mas isso jamais pode substituir ou deixar de lado a importância do Espírito Santo para nos conduzir na própria mensagem. Para conduzir por cada letra, cada palavra, tudo aquilo que o profeta diz, para não ser tropeço para nós, mas sim para edificação da noiva do Senhor Jesus. Então, há uma necessidade extrema de nós reconhecermos a Deus em todos os seus caminhos, em tudo que Ele tem para nós. Quando ele cruzou o meu caminho pela mensagem, em 2005, aquilo foi muito forte, irmãos. Eu não estava esperando. A gente, na realidade, não está esperando. O profeta diz que o homem não busca Deus, é Deus quem busca o homem. Então, Deus me buscou, e quando ele chegou, foi uma surpresa. E você se encontra completamente desarmado. Você se encontra completamente incapaz de corresponder àquela voz. Você se vê como Moisés na sarça, quando Deus fala para ele: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-lo. Vai, pois, agora, e se apresenta a Faraó. Isso é muito forte para o homem. Quando Deus se manifesta para nós, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito grande. Às vezes o pastor, né, nós falamos aqui, olha, Deus me chamou para a obra, é um grande desafio. E isso é verdade. Mas todo crente foi chamado. Você é um chamado, você é um escolhido de Deus. Isso é um grande desafio. Eu fui ali na construção com o pastor Febrônio. É bom você visitar, irmão. Talvez, todo pastor já que construiu igreja sabe disso, que tem irmãos que não vai na construção, por algum motivo, né? Cada um tem a sua vida. Mas é importante você ir e ver. E você sentir o tamanho do desafio. E eu comparo aquilo ao chamado, à obra de Deus em nossas vidas. Porque assim, eu vejo o chamado assim, quando Deus chama um homem. Ele chama alguém incapaz para realizar algo impossível,
sem os recursos necessários. O chamado é mais ou menos isso. A caminhada com Deus é isso. Ser cristão é isso. É você confiar inteiramente nele, no seu chamado, e que ele vai prover quando você andar por fé, quando você romper, quando você ouvir a sua voz. Existe uma mensagem: ouvindo, reconhecendo e agindo. Você ouve, Moisés ouviu, ali na sarça, reconheceu que era Deus e agiu. Eu trago isso aqui, traduzo mais ou menos assim. Você tem uma revelação, é Deus falando. Você tem uma mensagem. Você tem que ter um entendimento dela, que é reconhecer, ter um entendimento do que Deus está falando para você, e aí você aplica aquilo na sua vida. O entendimento é extremamente importante para você entender os desígnios de Deus naquilo que Ele está falando. Eu não sou responsável pelo que você ouve, eu sou responsável pelo que eu falo. Mas você é responsável por aquilo que você ouve. E o profeta, muitas vezes, ele disse: olha, não é o que eu estou falando, mas o que eu estou querendo dizer. Então, se eu entendo errado, eu aplico errado. Então, esse lugar não é brincadeira. Esse é um lugar terrível, não é isso que a mensagem diz? Esse é um lugar terrível. Porque aqui encontra-se Deus. E quem está aqui tem que falar por Deus. Jacó, quando estava ali, teve o sonho da escada, ele não imaginava encontrar Deus ali, irmãos. Um lugar que não tinha nada. Ele estava no meio do nada. Ele fez uma pedra de travesseiro. Uma pedra de travesseiro. E dormiu naquela pedra, no meio daquele nada. E naquele nada, aquele que é tudo, aquele que é todo-poderoso, aquele que é misterioso e que se revela em simplicidade, falou com ele através de sonho. E quando ele acordou, ele disse: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar, quão terrível é este lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Quão terrível é este lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Aleluia! Você tem que entrar nos atos do Senhor com esse pensamento, com esse sentimento, com esse entendimento. Para que você perceba o que Deus quer falar contigo. Nós estamos num culto coletivo, mas Deus fala individualmente a cada um. A cada um Deus fala, e você tem que saber ouvir a voz de Deus. Não podemos ter comichões nos ouvidos, mas termos nossos ouvidos atentos à sua voz. Então aquilo, quando eu ouvi em 2016, aquele trovão, você se encontra numa situação, irmãos. Você não pode recuar, mas avançar quando você olha é praticamente impossível, é tão difícil, tudo está contra. Não tem nada a favor, nem dentro de casa está a favor. Não é assim? Irmãos, a nossa vida é igual, irmãos. O que você passa, eu passo. Eu falava lá para os jovens, lá, pastor Alberi, fala, a tentação que você tem, eu tenho, jovem. A dificuldade que você tem, eu tenho, sendo mais velho. A diferença entre mim e você só é uma. Eu tenho um pouquinho mais de experiência. E você não tem. Mas é a mesma dificuldade.
E eu lendo, encontrei através da internet, e eu me atrevo a dizer algo sobre o irmão que pregou no funerário do irmão Brana. Vou pegar esse aqui, pastor, que eu estou me sentindo meio curvado aqui. Som. Ok. Então, aquele irmão Telly Osborne, ele pregou no funeral do irmão Brana. E eu me atrevo a dizer, até hoje, eu não ouvi nenhum homem descrever o profeta como ele descreve. Porque ali não era ele, ali era o próprio Cristo, ali era Deus falando. E a forma como eu li aquilo, as palavras que estavam ali, dizendo que Deus tinha visitado esta geração novamente, na pessoa de um homem humilde, sem educação, um profeta, na qualidade de profeta. Essa geração ficará indesculpável, porque um profeta visitou eles e eles não reconheceram. Ele vai falando assim. E eu pensei, que homem é esse? Que eu preciso conhecer. Eu quero conhecer. E graças a Deus que eu fui conhecê-lo e conhecer o que ele disse, a sua mensagem, através da internet. Aquilo veio muito forte em minha vida. E como eu disse, tudo ao contrário, a começar dentro de casa. Uma esposa que pregava, me ajudava. Tinha dia que eu estava em casa assim, chegava do trabalho, cabeça muito cheia, eu virava para ela, amor, você prega hoje lá? E ela, já estou até com a palavra aqui já. Ia lá, ó. E mulher, quando dá para ser ousada, irmão, olha, não é brinquedo. E esse contexto. E a primeira coisa que eu falei para ela foi do batismo. Cheguei, olha, você sabe, né? Você já viu Atos 2:38? Já, sei. Você sabe por que Pedro falou aquilo? Ali é um resumo da Trindade. Ali, falei, olha, vamos ver aqui. Expliquei, falei para ela. Tá, pode ser que seja isso aí, mas meu batismo valeu. Meu batismo valeu. Eu sei que foram 2 anos dentro de casa, até ela começar a enxergar as coisas. Porque você tem que ir, irmão, você tem que confiar. Você lança a semente e confia. É Deus que vai fazer, não sou eu. Eu não mudo ninguém. Você não muda essa pessoa que você quer mudar. E às vezes Deus coloca a pessoa dos nossos lados, não para a gente mudar ela, mas para ela mudar a gente. E depois de 2 anos, ela admitiu. Ela subiu ao púlpito, renunciou o púlpito para a igreja. Aquilo causou um alvoroço. Mas foi o primeiro passo. E aí nós fomos rompendo, irmãos. Rompendo. Tínhamos um copastor lá que não aceitava. E nós fomos naquela luta. Dentro da igreja, transmitindo os princípios, transmitindo o batismo, mudando a ceia, falando sobre vestes ali com todo cuidado, né? Porque já viu, né? E graças a Deus as coisas foram acontecendo. Deus foi trabalhando. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. A mensagem em si só, ela faz a obra. A minha esposa, lendo a mensagem, a porta estreita, aquilo ali foi um marco para ela. Ela falou, não, acabou, a partir de hoje eu vou por esse caminho. Então Deus, irmãos, tem a maneira mais misteriosa de trabalhar. São os desígnios dEle, a forma dEle. E como o profeta disse,
ele vem sempre se revelando na simplicidade. E a mente culta, altamente polida, passa por alto e não consegue enxergar porque ele vem de forma simples. E ele veio de forma simples, mais uma vez ali, na pessoa de João Batista. O profeta fala que ele foi ao deserto aos 9 anos. Uma criança ir para o deserto aos 9 anos de idade, irmãos. Separado de tudo e de todos. Sem papai, sem mamãe, sem comidinha na hora, sem roupa lavada, sem um teto. Mas na presença de Jeová, na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E ele estava ali recluso de tudo e de todos, para ouvir a Deus. A gente precisa, irmãos, muitas vezes se reclusar. Você escuta Deus aqui, amém, é a principal forma de Deus falar através da palavra, mas Ele quer falar também lá na tua casa, lá no teu quarto, andando pelo caminho, no teu trabalho. Esteja atento ao que o Espírito fala ao teu coração. Eu particularmente sempre quis buscar mais de Deus. Eu falo, Senhor, fala comigo, eu preciso ser dirigido por Ti. Eu não quero te atrapalhar, eu não quero ser um tropeço, Senhor. O profeta fala, é melhor chegar lá em cima como desertor do que como um falso. Eu não quero ser um falso. Eu quero fazer a tua vontade. E Deus começa a falar em nosso coração, irmãos. Deus nos dirige. Cada pessoa no seu devido lugar. O profeta tinha visões. O profeta estava num nível que nenhum homem vai chegar. Só ele chegou. Porque Deus quis. Mas Deus nos dirige no nosso nível. Da nossa maneira. E quando Ele começar a pedir coisas a você, a cobrar coisas de você, a mostrar coisas para você, não ignore a voz de Deus. Porque às vezes a gente só quer ser dirigido nas coisas boas, nos negócios, naquilo que nos interessa. Mas Deus está interessado em dirigir você naquilo que interessa a Ele, naquilo que interessa o seu reino, a sua palavra. E isso vai ter um preço para você. Isso vai ter um preço para nós. Cada dia devemos morrer. O deserto simboliza a morte. João Batista falou, não estava morto. O que é um homem que tem a estatura do varão perfeito? O profeta diz, é um cadáver. É um homem que está morto para o mundo. Esse é o evangelho, irmãos. Nós viemos a igreja, sabe para quê? Para morrer. Para abandonarmos essa vida que nós levamos. E o irmão Branham disse, se nós formos à igreja sem a intenção de mudar de vida, não faz muito bem ir à igreja. Nós entramos naquela porta com aquele pensamento, Senhor, fala comigo, porque eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Eu preciso ser santificado. E tudo depende de algo muito simples, irmãos. Tudo é simples. Tudo é muito simples. Decisão. É o agir. Ouvindo, reconhecendo e agindo. Você só age, você só decide, você só muda quando você decide mudar. Quando você decide ouvir o que Deus está falando, mostrando o caminho. João era para ser um sacerdote, conforme a ordem lógica e religiosa do momento. Mas Deus o separou para ser um profeta. E um profeta está fora do contexto religioso. O profeta não é dirigido por doutrinas, por dogmas ou por sistema religioso. Mas ele é separado por Deus e dirigido pelo seu Espírito. Ele ouve tão somente a Deus e mais ninguém. Por isso ele foi com 9 anos.
E eu penso que João devia ser muito magro. Porque a dieta dele não era igual à nossa. Farta. Graças a Deus. Mas ele comia gafanhoto, mel, sem gordura, sem carboidrato, sem... magrinho. Mas cheio por dentro. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Olha como os profetas são peculiares. Acontecem coisas com ele que não acontecem com ninguém. Qual pessoa na Bíblia ou fora dela, em nosso contexto, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre? Ninguém. Mas João foi. Por quê? Porque ele era um nazireu de Deus. Ele era um profeta nazireu. E o nazireu, ele já nasce com o pacote dentro dele, com todo o chamado, com todos os dons ali dentro. Já está ali dentro. Sansão já nasceu com aquela força dentro dele. Ele era um nazireu de Deus também. E o nazireu, para ele manter o que Deus tem para ele, vamos com calma. Ele nasce com um chamado, com uma comissão, condicionada a um voto. Você não vai beber bebida, nem bebida forte, não vai se contaminar. Esse era o voto de João Batista. Sansão, o teu cabelo não passará navalha. Esse era o voto. E voto feito com Deus, irmão, não se quebra. Na hora que você na hora que Deus faz um voto com você, né? Diz o que você tem que fazer. Estou falando de nazireu, tá, irmãos? Cuidado desse negócio de voto que existe por aí. Isso é muito sério. Deus toma a nossa palavra. Aquilo é como um registro. É muito mais do que um registro no cartório reconhecido firma. É muito mais. Você não vê gente na Bíblia fazendo voto. Não. Então, se aquele voto é quebrado, tudo se perde, irmão. Tudo se perde. Na hora que Sansão deixou Dalila cortar o seu cabelo, engraçado, e se perde, parece que não aconteceu nada. O profeta fala que o esfriamento espiritual ele é muito perigoso. Por quê? Porque o intelecto permanece do mesmo jeito e as emoções continuam intactas. Tem emoção, tem intelecto, mas às vezes a morte já passou por ali. Sansão disse, mais uma vez me levantarei e prevalecerei contra os filisteus. Só que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele e ele não sabia. Por quê? O intelecto e as emoções estavam intactas. E quando ele achou que ia prevalecer, não conseguiu. Mas Deus é tão misericordioso. Deus tinha que terminar o que ele começou em relação aos filisteus. Os seus desígnios e os seus planos não podem ser frustrados. Ele se tornou escravo. Ele ficou cego. Ele se tornou chacota do diabo. Mas o seu cabelo começou a crescer. E ele arrependido ali, naquela moinha, não foi na moinha, perdão. Ele arrependido ali, naquelas colunas, ele faz aquela oração. Uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor. Oh, aleluia, você pode fazer essa oração. Uma vez mais, Senhor. Dá-me mais uma oportunidade. Perdoa porque falhei, sou falho, sou um monte de erros.
Aleluia! E por uma vez só, Deus ouviu aquela oração, o Espírito veio, a força veio, e a Bíblia diz que Sansão matou mais seus inimigos na sua morte do que na sua vida. Mas o voto é assim, irmãos. E o nosso profeta também nasceu debaixo de um voto. Ele é muito semelhante a João Batista. Por quê? Porque é o espírito de Elias se manifestando. Quando João nasceu, o anjo disse para seu pai: esse menino virá no espírito e no poder de Elias. E aí, ele diz assim: e tu colocarás o nome dele de João. Ah, mas por que não botou de Elias para ficar mais fácil? Não é? Não é assim que o povo quer? Desce da cruz que eu vou crer. Faz um milagre diante de mim que eu vou crer. Não é assim que as pessoas querem? Mas Deus não se revela dessa maneira. Aleluia. Deus se revela da maneira dele. E só os eleitos, só os escolhidos vão enxergar a sua revelação. Por pura graça. Por pura misericórdia. Porque não temos nada de especial. A única coisa especial que nós temos é a presença dele. É o Espírito dele, é a palavra dele. É o que faz diferença em nossa vida. Fora isso, somos pó e poeira. O profeta também nasceu debaixo de um voto, irmãos. Quando ele teve consciência, você vê que as visões, as manifestações já começam desde o início. E um belo dia aquela voz disse para ele: nunca beba, porque haverá uma obra para te fazer quando tiveres mais idade. Você está debaixo de um voto, você é um nazireu, um profeta nazireu, separado. Mas ele não sabia o que significava aquilo. Sabe qual é o maior drama de um ministro? Entender o seu chamado. E ele sofreu muito esse drama, muito. Um dia ele disse para Medo: eu não aguento mais, cuida dos meninos. Se eu não voltar daqui 2 semanas, pode ir lá dizer para a firma que eu também não volto mais, porque eu vou entrar nessa mata e eu só saio de lá quando Deus me disser o que significa tudo isso. Davi entrou lá na caverna e falou: vou ficar aqui até saber o que Deus quer de mim. É a mesma coisa com você, irmão? É a mesma coisa? É assim, mas ele vai mostrar, ele vai se revelar. É porque não chegou o tempo ainda. Mas quem sabe esse tempo é hoje. Quem sabe ele está falando agora. Quem sabe ele está se revelando agora exatamente para aquilo que você precisa. Oh, aleluia. Oh, Deus vivo. E Satanás vai fazer de tudo para nos tirar dos seus desígnios, dos desígnios de Deus. Satanás vai fazer de tudo para nos tirar dos propósitos de Deus. Mas a Bíblia diz: Deus não socorre anjos, mas a semente de Abraão. Se tem semente de Abraão aqui nessa manhã, pode ter certeza, Deus te socorre. Você pode chegar na beira do abismo, mas Ele vai do outro lado e te empurra para você não cair. Aleluia! Nós experimentamos isso, irmão. É o seu sobrenatural em nossa volta. Aleluia! Nunca fuma, nunca beba. E o diabo ouviu aquilo. O diabo sabia daquilo. E um belo dia, olha como Satanás faz. Até a sequência ele segue. Primeiro ele tenta ele no fumo, depois na bebida. Até a sequência. Ele sai lá com seu amigo, né? Esses amigo, né? Teu amigo é Jesus, jovem. Não entregue o teu coração para ninguém, entregue o teu coração para Ele. Você quer se casar, jovem? Quer? Entrega o teu coração para Jesus, que Ele te dá uma esposa.
entrega o teu coração para Jesus que Ele te dá um esposo. Não sai entregando o teu coração para as pessoas. Cantar de Salomão diz assim: não desperteis o amor até que ele queira. Você controla sentimentos. Você controla. Ele está querendo se aflorar? Diga para ele quem manda. Você não é dirigido por sentimentos, você é dirigido pelo Espírito Santo. E os sentimentos só podem ser liberados na hora que o Espírito Santo dizer: pode, é esse, é essa. O que o profeta falou para o Oswald Smith? Você quer namorar com ela? Amém, tudo bem, eu concordo. Mas depois de você e ela serem cheios do Espírito Santo. Não antecipe as coisas, irmãos, irmãs, todos nós. Pior do que ter a coisa errada é ter a coisa certa fora do tempo. Porque a coisa certa fora do tempo, meu Deus, é um Ismael. O filho da promessa nascerá de ti e de Sara. Viu, Abraão? É Sara, através de ti, que vai trazer o filho da promessa. Amém, Senhor. Glória a Deus, obrigado. Deus chama Abraão e diz assim: farei de ti uma grande nação. Já eu volto para João Batista, tá, irmão? Deixa Deus fluindo aqui. Vamos, né? De ti farei uma grande nação. Mas o homem tinha 75 anos, pastor Febrônio. 75 anos. Não faz sentido, não era melhor chamar um jovem de 20 e fazer uma nação dele? Está na flor da idade, com vigor. Mas Deus vai na contramão de tudo. Deus, Ele é especialista em nos frustrar. E o diabo é especialista em nos iludir. É ou não é frustrante para um homem? Depois de 10 anos, meu Deus, já estou com 85, cadê o menino? Aí Sara resolveu virar uma pregadora. Ela: ó, Abraão, espera aí que eu vou interpretar aqui para você o que Deus disse. Deus falou que você vai ter um filho. Só que, sabe, olha, você sabe, né? Nós não temos condições. E já se passaram muito tempo, pode ser até que Deus esqueceu. Pega minha serva egípcia, Agar, e gera por ela. E como tinha passado 10 anos, e como fazia sentido aquilo que ela estava falando, isso é que é o problema, faz sentido, né? Mas tem o Urim e o Tumim, ele tem que brilhar, para saber se vem de Deus ou não. Você tem o Urim e o Tumim aí na mão, irmão. Você não precisa ser enganado. Você não tem que ser enganado. E nem que antecipar nada. E depois de Ismael vir, ainda ia esperar mais 15 anos. Deus não está com pressa. Nós é que estamos com pressa. E o profeta diz que se ele atendesse às nossas orações de imediato, nós nos tornaríamos as pessoas mais apressadas e impacientes do mundo. Deus sabe educar o seu povo. Deus sabe te conduzir. Ele está te educando, Ele está te conduzindo. Ele está te ensinando a ser um cristão verdadeiro, que confia na palavra. Sabe qual é o grande problema de Sara, irmão? É porque, que é muitas vezes problema nosso, mas é só a palavra. Olha só. Eu não tenho nada assim palpável que eu possa segurar. Eu tenho só uma promessa, só uma mensagem, algo que foi dito. E a gente esquece que a palavra é Deus. A palavra é Deus. Ela está no sobrenatural trabalhando. E as rodas da profecia, como diz o irmão Branham, estão girando até ela se encaixar no seu devido lugar.
Então, o nazireu, ele nasce debaixo do chamado. O profeta estava ali, debaixo de uma comissão, debaixo de um voto. O profeta estava ali no carro, aqueles colegas, né? Um rapaz e uma moça, e ele e uma jovem. Uma futura, propensa pretendente. E o colega disse para ele: ô Billy, vá ali e compra uns sanduíches e um refrigerante para nós. Lá vai Billy comprar os sanduíches, os refrigerantes. Tudo normal, até aqui está tudo bem, não tem nada demais. Comer sanduíche, refrigerante, conversar, tudo bem. Quando ele volta, está todo mundo fumando. Inclusive a garota. Naquela época o fumo estava no seu auge maior. Hoje, por causa da saúde, né, muitos não seguem esse vício. E ele tomou um susto, ele chegou para a jovem e falou: você fuma? E ela disse: e você não? Ele: não. E aí já vem aquelas risadinhas, né? Aí já começa a mexer. Satanás sabe muito bem como nos tirar a paciência, irmão. Ele sabe. Às vezes é o camarada no trânsito, não sei aonde. Ele sabe como nos tirar a paciência, só para fazer você. E aí começaram a chamá-lo de maricas. Isso, para um homem, a sua masculinidade ser colocada em xeque, é muito complicado. A mulher sábia, ela jamais vai tocar na masculinidade do seu esposo, nunca. Você não é homem, não, você não faz isso, não. Meu Deus. E aí ele ficou com raiva daquilo. Aquilo mexeu com ele. Ele falou: não, pode deixar que eu vou mostrar para vocês que eu não sou maricas, coisa nenhuma, me dá esse cigarro aí. E deram o cigarro para ele. E ele pegou aquele cigarro, irmão. E ele estava acendendo aquele cigarro. Porém, ele tinha nascido debaixo de um voto. E aquele voto não podia ser quebrado. E como ele disse mesmo, Deus preserva não a nós, mas o seu dom. No momento que ele estava acendendo aquele cigarro, o anjo que o acompanhava naquele ministério desceu do céu como um raio. E o redemoinho se formou em volta dele, aquele mesmo barulho. E ele ouviu aquela voz: nunca fuma, nunca beba, porque é uma obra para tu fazer quando tiveres mais idade. Ele largou aquele cigarro e saiu correndo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Olha, essa mensagem que nós cremos, todo o seu ministério, os discernimentos, a cura, os milagres, aquele avivamento que impactou o mundo, tudo estava entre o cigarro e a sua boca. Mas Deus socorre a semente de Abraão. Deus socorre os seus eleitos. Os seus desígnios não podem ser frustrados. Aleluia, os seus planos eternos não podem voltar atrás. Ele já tinha te visto, ele já tinha me visto. Ele já sabia o que essa mensagem ia produzir, e isso não podia ser parado, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não tem diabo nem inferno que pare esta obra. Ninguém detém o que Deus começou. Gamaliel, ele foi muito sábio, ele virou para ali. Eles queriam acabar com tudo, né? O concílio dos fariseus, das denominações ali, queria acabar com tudo, abafar tudo. Gamaliel falou assim: olha, não, vamos deixar. Levantou Teudas, achando que era alguma coisa, mas não deu em nada. Judas, no tempo do recenseamento, alguns seguiram, mas também não deu em nada. Se essa obra é de homem, ela vai parar. Mas se é de Deus, ninguém pode detê-la. Então não façam nada.
para que vocês não caiam no erro de estar lutando contra Deus. Quantas pessoas faleceram lutando contra esta obra? Quantas pessoas morreram nos próprios cultos do profeta? Em um dos cultos que ele está pregando, um homem se levanta e fez a mesma declaração. Olha como é que a pessoa não percebe que ela está sendo usada da mesma maneira que os fariseus foram. Diz assim: com que autoridade você faz isso, William Branham? Ele responde: com a autoridade daquele que você não conhece nada a respeito. O homem se senta, daqui a pouco o homem cai morto. Irmãos, quando eles rejeitaram o batismo de João, eles não estavam rejeitando um homem semi-analfabeto, ou até analfabeto, não sei se ele estudou, acho que não. Não teve tempo para isso. Mal vestido, separado da sociedade, não. Eles estavam rejeitando os desígnios de Deus. Quando eles rejeitaram o batismo de João, eles estavam rejeitando os desígnios de Deus. E o texto que nós lemos diz assim: que os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores, aceitaram, sendo batizados por João. Foram humildes. Não tem coisa pior do que a arrogância. A coisa mais tremenda que eu vejo no ministério do irmão Branham, coisa mais tremenda. Eu sou uma pessoa, eu sou faminto pelo sobrenatural. Eu falo isso porque é uma declaração que ele diz na mensagem sobrenatural. Ele fala assim: alguém aqui faminto pelo sobrenatural, se eu estivesse lá, eu levantava a mão. Mas para mim, a coisa mais tremenda do ministério dele, sabe qual é? A humildade. Como isso é poderoso, irmão. Se ele não fosse humilde como ele foi, você não estaria aqui. O ministério dele ia dar em nada, irmãos. Era tudo que o diabo precisava para terminar de abafar tudo. Mas graças a Deus pela sua humildade. Aleluia. A humildade te faz vencedor. Então eles foram humildes e aceitaram o batismo de João. Mas os intérpretes da lei, aqueles que interpretavam o que estava escrito, os que interpretam o que está escrito. Uma vez um irmão na minha Bíblia, desculpe. Uma vez o irmão disse para mim, era um obreiro, ele não está mais conosco. Ele falou assim: pastor, na minha interpretação, isso aqui. Eu falei: irmão, a Bíblia não é de particular interpretação. Mas homens de Deus falaram por inspiração do Espírito Santo. Ou você tem a revelação do Espírito Santo, ou então não interprete nada. Os intérpretes que estavam interpretando não descobriram os desígnios de Deus. E aí, irmãos, olha, a gente corre o risco, a gente tem a mensagem, mas a gente corre o risco de cair num campo muito perigoso, um campo muito fértil da interpretação, do raciocínio, do conhecimento. Porque o conhecimento começa a inchar a pessoa. Porque eu já li tantas mensagens, eu conheço a Bíblia de capa a capa. O conhecimento incha as pessoas. E nós não conhecemos a Deus pelo conhecimento. Eu tenho certeza que tem gente aqui que já sabe mais da mensagem do que eu, com certeza que sabe. Quem sou eu? Eu não sei nada. Mas eu sei de uma coisa: não é pelo conhecimento que você agrada a Deus ou se aproxima de Deus. Você se aproxima de Deus é pela fé. É a fé. Aquele homem disse para o irmão Branham: o senhor não conhece muito bem a sua Bíblia, irmão Branham. Ele falou: pode ser que eu não conheça bem, mas eu conheço o autor dela. Eu conheço uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra em carne. Aleluia.
Então a humildade, ela nos mantém com o pé no chão. E quem sabe, muitas vezes, a luta que você está passando é para você ficar mais humilde. Dificuldade que nós passamos. Deus sabe nos manter na posição que nós devemos ficar, irmãos. Deus sabe. E bem-aventurado aquele que reconhece que está sendo parado por Deus. Está sofrendo por algo que Deus está trabalhando através daquilo. Então eles rejeitaram, mas os publicanos, os pecadores, aceitaram o batismo. O profeta João Batista, ele começa o seu ministério com o batismo. O batismo é o carro-chefe, né? É o que predomina ali. O irmão Branham vem da mesma maneira, com o ministério, precursor também, e trazendo um batismo verdadeiro, restaurando aquilo que estava errado, e colocando a igreja para ser batizado no nome do Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Isso está na Bíblia de uma forma muito clara, mas a interpretação cega as pessoas. Às vezes tem coisas dentro da mensagem que estão claras, mostrando para a Bíblia, mas a interpretação cega a pessoa. Às vezes Deus fala claramente ao nosso coração, mas a gente mesmo filtra aquilo e interpreta de forma diferente. Quantas vezes isso acontecia na igreja, eu pregando uma mensagem assim, trazendo a pessoa para dentro da realidade, para dentro daquilo que é verdadeiro, no final do culto a pessoa, pastor, Deus falou muito comigo através desse culto, através dessa palavra. Eu falei, que bênção, o irmão entendeu, a irmã entendeu, vai ser agora e eu estou saindo da igreja. Nós temos uma interpretação própria do que ouvimos, irmãos. Nós temos. Oh, que Deus nos ajude a saber ouvir a sua voz. Aleluia, como Samuel. Que Deus nos ajude a não ser contaminado pelo ambiente que está em nossa volta, por aquilo que está em nossa volta. Você não precisa sair do mundo, não, irmão. Você tem que permanecer nele. E Deus quer que você permaneça nele, porque a luz tem que brilhar nas trevas. O justo tem que aparecer. Aquilo que é sal tem que salgar. E às vezes o jovem fala assim, pastor, a minha faculdade eu vou desistir, está tão difícil, aquele ambiente desse, aquilo. Irmão, se você for por esse caminho, você vai ter que sair do mundo. Você vai ter que ir para o céu mais cedo. O homem e a mulher que tem o selo, aonde ele estiver, ele faz a diferença. O ambiente não muda ele muda o ambiente. Ele muda quem está em sua volta. E que ambiente, que atmosfera esses dias que eu tenho vivido, que coisa gloriosa, que vai mudando a gente, que vai moldando a gente, que vai ensinando a gente. Você vê um Samuel, uma criança, 3 anos de idade, é colocado num ambiente religioso apostatado. As pessoas falam para mim, mas como é que foi? Aquela curiosidade, como é que foi? E como é que você aceitou? Irmão, eu nunca fui influenciado pelo ambiente errado. Eu estava lá, mas eu não era de lá. Deus falava comigo. Deus fala com as pessoas lá. Se elas souberem ouvir, logo, logo elas vão entender que elas não estão no lugar certo. E Samuel estava naquele ambiente, uma criança.
Os filhos de Eli, a Bíblia diz que eles se tornaram execráveis, eles se tornaram pessoas completamente inúteis, mas estavam no sacerdócio. Por quê? Porque o pai, sentimento paterno, né? Era uma espécie de nepotismo ali, religioso. Não os corrigia. Deitava com as mulheres, comia a melhor da oferta, e sacerdote. Agora, por que Deus não os matou de uma vez? Por que Deus não matou logo? Porque com Nadab e Abiú foi assim. Eles chegaram para oferecer fogo estranho e o Senhor os consumiu. E Arão não falou nada. Mas Ófnis e Finéias está aqui fazendo o que quer e nada acontece. Por quê? Porque o sacerdócio era fraco. O sacerdócio era apostatado. Mas quando o sacerdócio é legítimo, quando é um profeta vindicado, como foi o irmão Brana, quando é um Arão e um Moisés, aquele que se mete a fazer bobagem, ele vai pagar na mesma hora. Quando é um Pedro, mas ali não tinha sacerdócio. E Samuel ali, irmãos, mas aquilo não mudou, nem danificou, nem alterou a semente de Deus que estava dentro dele. Nada vai mudar ou alterar a semente de Deus que está dentro de você. Se você tão somente confiar nele, se você tão somente ouvir a sua voz, se você tão somente caminhar por fé, onde quer que você vá, Deus conduzirá os teus passos. Você vai entrar e vai sair e nada te atingirá. Eu não sei meu tempo, pastor, até quando? Tempo. Amém. Glória a Deus. Então nada te atingirá, irmão. Você olha para José, irmão, olha para José. Aquilo não é utopia, não, aquilo é real. O Espírito que conduziu ele, conduz você. O Deus que preservou ele, preserva você. É a mesma coisa. No tempo do profeta Elias, havia um homem extraordinário, chamado Obadias. A Bíblia diz que ele era muito fiel ao Senhor. Cada dia mais nós precisamos ser mais fiel a Ele. Nos ajuda, Senhor. Porque a nossa carne sempre puxa para o outro lado. Obadias, muito fiel ao Senhor. E sabe onde é que ele trabalhava? Sabe quem ele era? Ele era o mordomo de Jezabel. Jezabel pegava a listinha de compra, de afazeres, entregava na mão dele, falava, eu quero isso. E eu fico imaginando como Jezabel deveria tratar os criados, os servos dela. Com o marido, ela já tratava do jeito que tratava. Você, me dá o teu anel aqui. Pega o anel do homem, o anel do rei, e ela mesmo faz o edito, o decreto lá para matar Nabote. Como ela deveria tratar? Arrogância. Não devia nem olhar no rosto. Com xingamentos, com palavrões, com baixarias. Sensual. E Obadias era mordomo de Acabe e de Jezabel. E sabe o que ele fez?
ela matava os profetas, não queria saber. E ele guardava os profetas, ele escondeu 100, preservou 100. Pão e água, daqueles 7.000 que não dobraram o joelho, 100 profetas profetas menores do momento, ele preservou em cavernas, com pão e água que ele tirava da despensa de Jezabel. Aleluia! Arriscando o seu pescoço. Agora você imagina, uma mulher que matava profeta, o que ela não ia fazer com aquele que defendia, que escondia, que ia contra as ordens dela? O que ela não faria com um homem desse? E ele arriscou tudo. Ele arriscou tudo, ele foi, ele fez. Ele foi fiel ao seu Senhor. Ele não se importou com a sua própria vida. Não é assim que nós precisamos ser? A gente é muito preocupado, irmãos, com nossos filhos. Diga eu que estou longe de casa. E constantemente Deus está querendo nos corrigir, nos mostrar que Ele está no controle de tudo e que nós não devemos nos preocupar pelo dia da manhã. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. E Deus guardou Obadias lá dentro. E ele continuou sendo fiel ao Senhor naquele ambiente. Então, esse ditado, assim, diga com que andas e te direi quem é, ele é verdadeiro até certo ponto. Porque se eu vou voluntariamente para a roda dos escarnecedores, eu vou ser como eles. Eu vou ser como eles. Mas se a condição do momento me coloca ali, eu não preciso ser como eles. Eles oraram para Jesus e disseram: esse homem é um comilão, beberrão, que anda com pecadores e meretrizes. Mas ele estava ali para influenciá-los, para salvá-los e para mudá-los, porque são os doentes que precisam do médico. E ele foi ali para curá-los. Há uma grande diferença aí. Você está nessa sociedade para curá-la, para salgá-la. Sabe por que Deus ainda não destruiu esse mundo, irmão? Por tua causa. Por nós. Foi o que ele disse para Abraão. Abraão virou para ele e disse: porventura não faria justiça o juiz de toda a terra? Tu vai destruir o justo com o ímpio, Senhor, sem fazer distinção. Deus faz distinção, e você é a distinção dele, você é a noiva dele. Ele não julga por tua causa. Ele não destrói muitas vezes pessoas que estão à tua volta por amor a ti, como fez com Ló. Por amor a Abraão, ele tirou Ló lá de dentro. Foi por amor a Abraão, tão somente. Esse é o Deus que você serve. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Seus desígnios, seus propósitos, aleluia, são maravilhosos, são tremendos. Olha, irmão, eu estou aqui. Como é que explica isso? Você está aí, como é que explica isso? A Ele toda glória, a Ele todo louvor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não tem explicação, irmão. É o seu cuidado, é o sobrenatural. É o seu espírito, é a sua vontade, é a sua soberania, é a sua graça que nos trouxe aqui. Nós não temos nada a ver com isso, irmão. Tudo foi feito por Ele e para Ele. A Ele seja a glória. Nós estávamos em seus pensamentos desde antes da fundação do mundo. Tudo escrito no seu livro, todos os nossos dias, sem que nenhum deles ainda existisse. Esse dia estava escrito no teu livro, no meu livro, antes de eu existir.
Nem uma folha de uma árvore cai sem o seu consentimento. Quer um descanso maior do que esse? Quer uma terapia maior do que essa? Quer um remédio melhor do que esse? Descansar naquele que pode todas as coisas, naquele que fez todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Por isso João podia estar lá no deserto, irmão. Sem televisão, sem internet, sem WhatsApp, sem celular, sem... Às vezes você precisa do deserto, sabia? Porque você está muito na internet. Desculpa que eu estou visitando, mas eu tenho a liberdade de falar. Porque serve também para mim, eu estou pregando para mim também. Né? A palavra, ela vem para todos. Às vezes você precisa ir para o deserto, irmão. E ficar um pouquinho lá com o profeta. Que a gente fica cercado dessas coisas. O irmão Brana, ele diz na mensagem, a invasão dos Estados Unidos, que todas as modas, toda a influência maligna de roupa, cinema, tudo isso veio da França. Os demônios invadiram os Estados Unidos através da França. Você vai pesquisar a França. Olha, eu não sei se o profeta falou isso em outras mensagens, mas veio tanta coisa de lá, irmão. Veio uma coisa de lá chamada Revolução Industrial. Sabe por que você tem um celular na mão? Porque um dia na França aconteceu a Revolução Industrial. Sabe por que nós andamos de carro para lá e para cá? Porque um dia na França aconteceu a Revolução Industrial. Olha só como a coisa é. Eu estou segurando esse microfone, há uma filmadora na minha frente, um monte de instrumentos eletrônicos, etc. Porque um dia na França aconteceu a Revolução Industrial. E estas coisas, você tem que saber lidar com elas, porque o objetivo delas é te escravizar. Não pensa que a coisa veio só. Você tem que pegar um negócio e ser senhor dele. Dizer para ele quem manda. A ideia foi tua, diabo, é? A civilização veio de você? É, mas eu estou aqui para mandar em tudo, porque Deus me colocou nessa terra para dominar. O profeta diz que Adão foi feito um Deus secundário nessa terra. E em Cristo nós somos redimidos à posição de Adão. Então estas coisas aqui não podem ser teus senhores, mas teus servos. Mas tem gente que diz assim, eu não vivo sem celular, eu não vivo sem internet, o pastor está sem carro, por enquanto. Mas a gente pode viver sem essas coisas. A gente as utiliza, mas a gente pode viver sem elas também. Os desígnios e os propósitos de Deus são imutáveis. Deus não vai mudar nem variar nada por mim e por tua causa. Vai seguir exatamente como Ele planejou. Sua vontade vai prevalecer sempre. Jesus, lá no Getsemane, ele orou. Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tem oração que a resposta de Deus, sabe o que vai ser? Sabe qual vai ser a resposta? Vai ser um conforto. Só isso. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não mudou nem pelo seu filho. Ele não vai mudar por mim. Eu tenho que me conformar à sua vontade, aos seus desígnios, aos seus propósitos, e confiar que Ele sabe melhor do que eu todas as coisas.
Ele sabe o que está fazendo com a tua vida. Entrega a tua vida a Ele, para Ele cuidar dos teus negócios, de tudo. Na mensagem A Base Fundamental para a Fé, o profeta fala que a gente não anda no nível de fé que deveríamos, porque existem alguns canais em nós que estão obstruídos. Que envolve algumas coisas que a gente está falando aqui. Ele fala assim sobre, uns estão com os canais obstruídos por causa de negócios dessa vida. Irmão, eu não fui chamado para fazer negócio, irmão. Eu posso fazer um negócio, porque faz parte da vida, mas eu não fui chamado para fazer negócio, eu fui chamado para ser pastor. Mesmo que você seja uma pessoa de negócio, mas você foi chamado, o seu chamado é para ser cristão. Cuidado com aquilo muito que te envolve, que está em tua volta, mesmo que seja coisa boa, porque são justamente coisas boas que nos afastam das excelentes. São justamente coisas boas que vão tirar muita gente boa do céu. Quando Jesus chamou aqueles homens, cada um deu sua justificativa. Olha, irmão, quando vou falar com os meus filhos, que eles começam a vir com justificativa, isso me decepciona às vezes. Eu falo, olha, filho, admite isso. Eu vou ser mais benevolente com você do que você vir tentar explicar uma coisa que é melhor dizer, não, Senhor, eu estou errado. Então aqueles homens chegaram para ele e um disse assim, Senhor, seguirei para onde tu fores. Ele diz, olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pensa bem naquilo que você está falando, que eu não vou te dar conforto. O outro disse, Senhor, eu comprei uma junta de bois, deixa eu primeiro experimentá-la. Jesus responde para ele, olha, ninguém que lança a mão no arado, e o arado naquela época era usado por boi, muitas vezes é usado ainda, né? Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que tem de mais junta de bois, irmão? Nada. Mas Jesus está mostrando prioridades. Coisas que são sistemas. O sistema não é só denominacional, o sistema ele é tecnológico, tem vários sistemas. A Revolução Industrial é um sistema. Tem vários sistemas. Você tem que saber passar por eles sem se ferir. Sem ferir a sua alma. O outro disse, não, eu casei, etc. e tal. O que há de mais em casar? Está certo, você tem que casar. Você precisa de um esposo, você precisa de uma esposa. Mas o que vem primeiro? Então, além do cuidado com as coisas ruins, você tem que ter muito cuidado também com as coisas boas. Porque Deus não quer que você apenas renuncie coisas proibidas, mas Ele quer que você também renuncie coisas permitidas. A vida de cruz, você renuncia até a si mesmo. Você renuncia a tua própria vontade, teu sono, comida, o que tiver de renunciar. E quanto mais renúncia, mais autoridade Ele te dá. Quanto mais renúncia, mais próximo dele você chega. E quanto mais perto dele você chega, mais ele tira coisa de você. E mais ele coloca coisa dele em você. E mais você se torna parecido com ele. Aleluia!
Graças a Deus, porque a mensagem que nós cremos não é uma utopia, não é um conto de fadas, é uma realidade. Nos leva para a cruz, nos aponta a cruz. Oh, aleluia! Eu sou maravilhado com esse Deus, irmãos, com tudo que Ele tem feito em nossas vidas e com tudo que Ele ainda tem para fazer. Amém? Vou convidar os irmãos para se colocar em pé, só para me fazer uma oração antes de passar a palavra para o pastor Febroni. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Oh, meu Deus. Aleluia. Glorifica esse Deus maravilhoso. Aleluia. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és grandioso, Senhor. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te exalta, Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Oh, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos mostrado, nos falado, nos conduzido, nos aperfeiçoado, Senhor. Porque Tu tem o melhor para cada um. O Teu caminho é o melhor. A Tua vontade é a melhor. Oh, a Tua palavra é sem igual, Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajuda a viver o que temos pregado, a viver o que temos ouvido, Senhor, da Tua parte, ó Deus. Que o Teu Espírito cumpra tudo em nós, e tudo seja para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Assim seja a Tua mão poderosa sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja nessa tarde, Pai. Nesse final de manhã, no nome do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.